Senhor, essa pessoa que está abrindo agora, Senhor Deus, o seu celular, começou a olhar no celular, Senhor, alguma notícia, passou pelo YouTube, Senhor, e está agora parado nesta oração, me vendo, me olhando. Deus amado, Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que está ouvindo agora essa oração. Peça ao Senhor que esteja com ela, que abençoe ela, sua casa, sua família e todos os seus. Abençoe no trabalho, Senhor. E ainda peço a Ti que, de repente, Senhor, ele tem orado, ele tem clamado, ele tem falado, ele tem te pedido alguma coisa específica, ó Deus. Eu peço, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, nesse momento, testificar o coração dele, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se o Senhor, ó Deus, quer nessa noite, nessa tarde, nesse dia, que ele tenha mais intimidade com o Senhor, que ele se aproxime mais de ti, que o Senhor possa falar nesse momento ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Abençoe, Deus, todos eles com muita paz, com muita alegria, com muita esperança. Ó Deus querido e Deus amado, enche o seu coração, Senhor Deus, de tudo aquilo que vem de ti. Tira de nós aquilo que não vem de ti. Pai, abra nosso coração nesse momento para ouvir a tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, abrigar no nosso coração a tua palavra, receber com todo o nosso amor, Senhor, receber essa palavra para que nós possamos dar testemunho depois, porque a palavra do Senhor, entrando no nosso coração, ela vai frutificar e nós vamos testemunhar de ti. Abençoe, Senhor, grandemente a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, toma eles em tuas mãos. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço que o Senhor venha os curar, tanto fisicamente como emocionalmente, o Senhor venha curar cada um deles. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, muito obrigada por mais esse momento aqui de reflexão. Que essa palavra possa ir de encontro ao coração de todos que vão ouvi-la nesta hora. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vinda, minha irmã. Seja mais uma vez abençoado por essa palavra de reflexão, por essa palavra de oração. Nós hoje vamos ler um salmo, daqui a pouco nós vamos estar lendo esse salmo. Eu gostaria de pedir para você, não esqueça de deixar o joinha, tá? O like, a mãozinha que está aqui abaixo, é só você clicar em cima dela, você já está curtindo o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. É uma palavra inscrever-se que está logo aqui embaixo, está escrito inscrever-se, tem um sininho do lado, você vai tocar nesse sininho, você já está inscrito no canal. E aí, todas as vezes que eu colocar uma oração aqui, colocar uma palavra de reflexão, você vai ser notificado para ser naquele momento abençoado por Deus, por essa palavra que eu sempre peço, que eu sempre oro, pedindo que saia, que venha do coração de Deus, para eu colocar aqui no canal. E você também, e depois também ao final dessa palavra, se você foi abençoado por ela, se você foi abençoado por essa oração, você possa compartilhar com muitas pessoas, compartilhar nos grupos, nos seus status do WhatsApp, para todas as pessoas, parentes, amigos, as pessoas que estão precisando de oração, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, um testemunho de fé, você possa recomendar, então, esse canal. E Deus te abençoe. Vamos lá abrir a nossa Bíblia? Eu vou ler para você são 3 versículos apenas. Eu vou ler para você, e eu quero ver se você identifica que salmo é esse. Eu não vou falar qual é o salmo, eu vou ler, depois eu quero ver se você vai saber que salmo é esse. Vamos lá. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a palavra que eu acabei de ler. Você sabe que salmo é esse? Esse salmo é um salmo muito conhecido. Esse salmo é um dos salmos, eu não vou apostar, porque tem o Salmo 23 também, que ele é muito conhecido, ele é muito lido, o 46, o 121, eu já falei aqui, já dei uma palavra sobre alguns versículos desses, mas eu acredito que esse salmo aqui seja um dos mais lidos mesmo, seja um dos mais conhecidos mesmo. Sabe assim, aquelas pessoas que você chega na casa delas, e muitas das vezes, às vezes eu já vi isso em estabelecimento, já vi isso em algumas casas, pessoas às vezes que nem assim professam a fé cristã, que nem se diz assim, um cristão evangélico, um cristão católico, não é? Não se diz, mas conhece esse salmo. Deixa a Bíblia aberta nesse salmo. Muitas das vezes já até ouvi uma vez o pastor dizendo que já viu a página aberta nesse salmo, chega a ficar amarelada, porque fica ali, só ali, e não lê. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela só é válida, ela só é assim, só tem efeito na nossa vida quando nós lemos, quando nós meditamos nela. Não basta ela ficar aberta lá, num certo cômodo, num móvel lá de nossa casa, somente aberta para nos proteger disso, daquilo outro. Não, ela só funciona, ela só protege, ela só corrige, ela só traz salvação, cura, transformação, quando a gente lê a palavra. É assim que acontece. Então, nós temos que ler, nós temos que meditar na palavra. Os Salmos mesmo diz, né, que a gente deve meditar nessa palavra, que essa é a palavra de Deus. E que salmo é esse, você já sabe? Isso mesmo, quem diz que é o Salmo 91,
acertou, é o Salmo 91. Eu li o versículo 14, o 15 e o 16, termina. Sempre que eu leio o final desse salmo, eu lembro de um momento muito complicado que eu passei, um momento muito difícil na minha vida. Isso tem muitos anos, meu filho tem 23 anos hoje, e ele era recém-nascido, meu filho ainda não tinha nem um ano de idade, quando uma sucessão de acontecimentos difíceis começaram a acontecer na minha vida. E eu lembro que um dia, logo assim que ele nasceu, eu não pude continuar trabalhando e não pude continuar estudando. Eu fazia faculdade de Direito, eu estava no terceiro ano da faculdade de Direito, eu parei porque ele nasceu com 7 meses, antes de 8 meses de gestação ele nasceu, então eu tive que parar com tudo, parar a faculdade e o trabalho também não teve como permanecer, por causa de todas essas questões e outras que complicadíssimas que começaram a acontecer. Uma sucessão de acontecimentos que me causaram bastante desequilíbrio mesmo. Eu era cristã, já conhecia a palavra de Deus, a família era cristã, então assim, todos me apoiavam muito em oração. Eu lembro de um dia, alguns dias, que eu estava só com meu filho, chovia muito na cidade, sem parar. Chovia noite e dia, eu sozinha com ele, chorando ali, eu peguei a Bíblia para ler, e eu li esse salmo. E quando eu li esse finalzinho, porque ela me ama, eu o resgatarei, eu a protegerei, pois conhece o meu nome. Ela clamará a mim e eu lhe darei resposta. E ali eu pedia muito para o Senhor me dar resposta sobre aquelas questões todas que estavam acontecendo, que eu não estava entendendo por que aquelas coisas todas estavam acontecendo comigo, por que aquilo não poderia mudar. E eu, assim, eu falei assim, poxa, o Senhor diz que Ele vai ajudar porque conhece o nome dEle. Quem conhece o nome dEle, Ele vai proteger, Ele vai guardar. E Ele vai, fala aqui também no 15, ela clamará a mim e eu lhe darei resposta. Então, assim, na adversidade estarei com ela, vou livrá-la e cobri-la de honra. E assim, eu, naquele momento assim, muito complicado, sem, assim, as emoções muito mexidas, sem saber muito bem como elaborar os pensamentos, como elaborar tudo isso. Quem está vivendo ou viveu um momento complicado, principalmente em família, entende um pouquinho do que eu estou dizendo, como que as nossas emoções ficam mexidas. E aí a gente lê a palavra de Deus, para mim, Deus tinha que me dar resposta naquela hora, Deus tinha que me livrar naquela hora, naquele momento, porque era aquele momento muito complicado. Então eu queria fugir, eu queria resposta, eu queria solução naquela hora. E muitas das vezes, meus irmãos, é assim que a gente fica. É assim que a gente fica também. A gente olha, a gente ora e a gente quer na hora. E muitas das vezes nós passamos assim processos. Muitos têm se falado em questão de viver o processo. Muitas das vezes, para nós aprendermos determinadas lições, realmente nós vivemos um processo. Eu tive que entender, não foi nada agradável, não foi nada confortável para mim, mas eu tive que passar por vários processos. Hoje, eu entendo porque Deus, naquele momento, não fez tudo que eu pedi, não fez tudo do jeito que eu queria que Ele fizesse. Não, não era assim. Eu era imatura demais. Eu não tinha uma. Não é que hoje eu seja muito espiritual, eu saiba tudo, eu tenho aquela maturidade em tudo. Não, nós crescemos aí de pouquinho, cada dia um pouquinho, cada dia a gente vai buscando, vai aprendendo. Não é. Mas hoje eu consigo entender que naquele momento eu não podia receber. Eu nem assinei o não de Deus para aquilo que eu estava pedindo, nem o sim. Porque das duas formas eu não ia entender. Então eu fiquei um longo período em espera. Um longo período em espera. Hoje, eu sei o que é Deus ouvir você quando você clama e Ele te exaltar e te honrar no tempo dele, na hora dele. Quando você, principalmente quando aquilo lá de trás não faz mais nenhum sentido para você. Hoje, eu não peço mais nada daquilo que eu pedia na época, eu peço, não faz mais nenhum sentido. E eu falo assim, como Deus foi bom, como Deus me guardou, não respondeu a todas as orações do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que tinha que ser naquele momento. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que tem situações assim que é muito difícil. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando é algo que o Senhor precisa intervir de imediato na minha vida, na sua vida, ele faz. Quantas vezes, não são poucas vezes, em que o Senhor interveio assim, naquele momento, porque senão poderia acontecer o pior. Ou algo comigo, ou algo com meu filho, quantas vezes? De um assalto, de um tiroteio. Então, se você precisa do socorro de Deus ali naquele momento. Eu lembro que teve uma vez, quando eu trouxe meu filho no médico, eu morava numa cidade, né, aqui do Rio de Janeiro, distante de onde eu moro hoje. Não, era perto da capital, mas não era tão perto assim.
Mas o meu filho fazia tratamento e eu tinha que trazê-lo na capital, porque esse hospital específico onde ele fazia tratamento ficava aqui na capital. Cerca de umas 2 horas de ônibus, se o trânsito estivesse tranquilo, ou quando não tivesse, demorava um pouco mais. Eu lembro de uma vez, a gente vinha muito cedo mesmo, pegava um trânsito difícil, um ônibus muito cheio. Enfim, quando a gente tinha feito todo aquele tratamento, todo aquele atendimento naquele hospital, estávamos voltando para casa, já em horário de almoço, já devia ser, não sei se já era um meio-dia ou ia dar meio-dia. Quando, de repente, numa avenida muito conhecida aqui da cidade onde eu moro, ela estava assim, começou o engarrafamento e os carros não podiam passar e tinha um movimento estranho, sabe? Era um movimento bem que estranho mesmo. No, no ônibus que eu estava, eu acho que o motorista estava com o rádio ligado, não sei se era o rádio todo o ônibus ou se era só lá perto do motorista, eu sei que dava para ouvir e eu ouvi. Deu no próprio rádio, né, do ônibus, no veículo naquela hora, que tinha acontecido uma tentativa de assalto naquela avenida ali onde a gente estava passando. A, não eram horas antes, meus irmãos, foram minutos antes do meu ônibus passar, e parece que um policial tinha sido baleado, outras pessoas tinham sido presas, outras pessoas saíram correndo dos seus veículos, uma confusão, notícia, né, que é quase que normal a gente ouvir. Então, assim, eu fiquei muito assustada com aquilo ali, o motorista ficou bastante tempo parado. Quando finalmente nós passamos por aquele momento, por aquele lugar, vimos muita polícia, vimos muitas pessoas ali, aquela movimentação toda, e nós passamos, graças a Deus, e não nos aconteceu nada. Mas minutos antes, a gente poderia estar no meio de um tiroteio. Meu filho nem sabe disso, nem lembra disso, era pequenininho ainda. Mas, então, assim, quantos livramentos, quantos livramentos o Senhor nos dá que a gente nem vê, nem sabe. Todos os dias, quando eu volto do trabalho, ou à noite, ou seja, no momento que eu estou com Deus, eu falo assim, Senhor, muito obrigado que o Senhor me guardou. O Senhor me guardou de situações que eu nem vi, que eu nem sei o que aconteceu. Tanto eu como outras pessoas também, que estavam no metrô, que estavam no ônibus. Então, assim, eu agradeço, porque a gente não sabe. Então, tem coisas que a gente passa que pode esperar que Deus trabalhe aquela situação com a gente, para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente depender mais dele, uma série de questões. Cada um sabe aqui do seu processo e sabe por que está passando e sabe o que precisa aprender. Exatamente assim. Então, assim, eu aprendi nesse momento, assim. Então, hoje, esse salmo, para mim, é um dos mais maravilhosos. É um dos salmos que eu mais leio, que eu mais medito. E nesse final aqui, quantas coisas Deus já me honrou, quantas respostas o Senhor já me deu, não só na minha própria vida, mas na vida de pessoas da minha família. Nessa semana, eu coloquei um vídeo no canal em que eu conto o testemunho do que Deus fez na vida do meu filho. Se você não viu, eu peço para que você veja, né? Foi essa semana mesmo, eu coloquei esse testemunho, que foi também um livramento, que foi também uma bênção que Deus nos deu nesse período. Então, assim, muitas das vezes é o que acontece. Deus não faz naquele momento, porque Ele sabe que Ele vai nos dar força, nos fortalecer para a gente viver aquele processo. E lá na frente entender por que nós passamos. E aí vai servir de quê? Vai servir para a gente testemunhar, como eu estou fazendo aqui agora. Testemunhando para você de algo que eu já vivi, com essa passagem bíblica. Então, nós acreditamos, o cristão maduro, o cristão que realmente tem um relacionamento com Deus, ele tira lições das coisas que ele vive na sua vida. Ele tira lições, não fica sem tirar lições. Ele tira lições e ele faz disso um testemunho. Ele conta, ou ele conta na família, a família fica sabendo, e Deus é glorificado, o Senhor é glorificado. Só assim que faz sentido. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para Ele nos fortalecer para vivermos esses processos que muitas das vezes são tão difíceis. Na maioria das vezes, né? É difícil. Processo quando a gente está lidando com saúde, a nossa própria saúde, saúde de alguém que a gente ama, próximo da gente, é muito difícil. Né? Um divórcio, eu sei o que é isso. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando por esse momento, um momento de divórcio, um momento de separação, eu que estou aqui falando para você, sobrevivi. Uma hora eu vou contar com mais detalhes. Como foi que eu sobrevivi? Você vai ficar surpreso com o que eu vou contar. Isso aí é para outro vídeo. Vamos orar? Deus, obrigada, porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor cuida de nós em todos os processos da nossa vida. Senhor, quando alguma coisa o Senhor precisa interferir imediatamente, o Senhor interfere. Em outros processos, em outras situações, nós vivemos o processo. E o Senhor nos ensina. O Senhor caminha ao nosso lado. Quem tem Jesus não caminha mais sozinho. Quem tem o Espírito Santo dentro do nosso coração, do seu coração, não caminha mais sozinho. Caminha com a ajuda dele. E chega o dia da honra, sim. Chega o dia da bênção, sim. Quando? Quando nós permanecemos na fé.
quando nós permanecemos no caminho do Senhor. Chega o dia da honra. A honra é do jeito dele, na hora dele, da forma, da maneira dele. E isso acontece para testemunho. Obrigada pela oportunidade que eu tenho de testemunhar para esses meus irmãos e irmãs. E eu te peço, Deus, que eles também um dia venham testemunhar do que o Senhor fez na vida deles. Eu agradeço e eu abençoo os meus irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço que o Senhor os cure, peço que o Senhor restaure as suas vidas, restaure as suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por mais uma vez você ter permanecido até o final. Deus te abençoe, que o Senhor possa guardar a sua vida, o seu coração. Não se esqueça de deixar o joinha, não se esqueça de compartilhar, e não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Até um próximo vídeo.